Olá, olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos. E olha, hoje nós vamos falar sobre um país, um dos países mais incríveis da história do mundo americano, talvez o mais incrível, pelo menos com ou sem aspas. E vamos falar sobre um momento específico deste país. É um momento em que a população se une para conquistar a tão sonhada independência. É talvez um dos poucos países de fato democráticos da história dos países americanos. Eu sou Jailson Coutinho e a partir de agora vamos falar sobre a independência dos Estados Unidos da América. Olá, olá, mais uma vez sejam todos bem-vindos. O convite de hoje é pensar um pouco sobre a Revolução Norte-Americana, ou apenas Revolução Americana. Para abrir os trabalhos, eu queria que vocês pensassem no maior símbolo arquitetônico, estrutural, físico da logística norte-americana. Provavelmente vocês lembrariam desta imagem aqui, que é justamente a famosa, a incrível, a fantástica, blá 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 blá, Estátua da Liberdade. E o nome é muito forte, porque de fato simboliza um processo de libertação nacional. Porém, gente, é preciso pensar um pouco a situação norte-americana que antecede a independência. Nós estamos ali em 1750, ou seja, na metade do século XVIII. Naquele momento, nós vínhamos acompanhando uma revolução intelectual francesa chamada Iluminismo, que estava atravessando o Atlântico e levando valores novos aos novos povos, os norte-americanos que o diga. Pois muito bem, é importante ressaltar também que naquele momento nós tínhamos uma revolução industrial acontecendo na Inglaterra, ou em processos iniciais, e é importante lembrar também que a colonização da parte norte da América tem um formato muito particular. Algumas colônias foram colonizadas pela dinâmica da exploração, com latifúndio, monocultura, escravidão, mas outras, em menor quantidade, na verdade, outras serão colonizadas pela lógica do povoamento, ou seja, povoar ou produzir para povoar. A ideia seria investir no mercado interno e não para exportação, como foi feito nas colônias de exploração. E o melhor exemplo que eu posso citar é justamente as colônias, ou a colônia brasileira. Pois muito bem, final do século XVIII ali, nós tínhamos uma condição econômica complicada, mas eu quero chamar a atenção para uma guerra que vai acontecer entre 1756 e 1763. Os números não importam, tá? Mas é importante que eu dê uma noção de tempo a vocês. Então, neste período, 7 anos, nós vamos ter uma guerra chamada Guerra dos 7 Anos. É mais uma guerra entre França e Inglaterra. Neste conflito, a Inglaterra sai vencedora. Lembrem-se, a Inglaterra era a metrópole da parte norte da América, que comandava aquela região, eram os ingleses. Então, na Guerra dos 7 Anos, os ingleses saem vencedores, porém a economia sai fragilizada. E aí, o que é que os ingleses vão fazer? Eles vão obrigar as colônias norte-americanas a pagar ainda mais impostos para compensar as perdas na Guerra dos 7 Anos. E aí, gente, esta atitude vai mudar a correlação entre colônia e metrópole. Por quê? O governo inglês decide assinar leis muito duras para que os colonos norte-americanos tivessem que pagar impostos altíssimos. Nós vamos ter a Lei do Açúcar de 1764. Nós vamos ter a Lei do Selo de 1765 e a Lei do Chá de 1773. Não foquem nas datações, mas são 3 leis em que os ingleses obrigavam os norte-americanos a pagar impostos ainda mais altos. Eu quero chamar a atenção para um motim que vai acontecer em Boston,
por conta da lei do chá, da imposição da lei do chá. Qualquer referência que houvesse do chá vindo de Londres, da Inglaterra, o imposto era altíssimo. E aí existe um motim, como eu disse anteriormente, em Boston, que os carregamentos chegavam de chá da Inglaterra e automaticamente os colonos norte-americanos destruíram. E aí isso vai gerar um impacto profundo. Em resposta a este motim, os ingleses assinam em 1774 as leis intoleráveis, onde os impostos ficam ainda mais pesados, onde a Inglaterra vai legalizar a ocupação militar se fosse necessário. Em resposta às leis intoleráveis, no mesmo ano, os norte-americanos colonos se unem na Filadélfia e realizam um congresso, o primeiro congresso da Filadélfia. Qual era o intuito? Instigar os ingleses a abrandar a cobrança de impostos. Os ingleses não reagem desta forma e os colonos norte-americanos fazem o segundo congresso da Filadélfia. Desta vez, o segundo congresso impunha uma necessidade de rompimento total com os ingleses. É o momento em que, já em 1776, é o momento em que os colonos convocam a população para a guerra e para a luta pela independência. Quando a guerra começa contra a sua metrópole, os primeiros anos de guerra serão favoráveis à metrópole, ou seja, à Inglaterra. Afinal, o maior arsenal bélico era inglês. Mas o que vai acontecer naquele momento? Os franceses e os espanhóis vão se aliarem aos norte-americanos, vão mudar a relação de poder e os ingleses sairão derrotados. Com a derrota inglesa, os colonos decidiram declarar-se independentes dos domínios internacionais. É importante eu citar um personagem chamado Thomas Jefferson, que vai auxiliar no processo de independência. É importante eu citar um cidadão chamado Benjamin Franklin, que também vai ser atuante neste processo. E no final das contas, nós vamos ter como consequência a vitória norte-americana e a composição dos estados norte-americanos. É importante ressaltar que naquele momento é assinado o chamado Tratado de Paris, em que os ingleses são obrigados a reconhecer que a colônia mais importante que eles tinham, mais lucrativa, agora está livre. Em seguida, nós vamos ter a composição na Filadélfia de um outro congresso chamado Convenção Nacional da Filadélfia, que foi a decodificação total da vitória norte-americana, da derrota inglesa e da construção do conceito de nação e de independência. E o primeiro presidente deste processo republicano chamar-se-á George Washington. Assim sendo, eu finalizo convidando você a fazer um paralelo entre duas imagens. A primeira imagem é a mesma que eu coloquei no início, a imagem da Estátua da Liberdade. A segunda imagem que eu quero chamar a atenção é a imagem da independência brasileira. E no futuro nós vamos fazer um paralelo comparativo para perceber qual independência foi realmente transformadora, qual independência foi fruto de um processo revolucionário e qual independência de fato foi independente. Assim sendo, eu fecho o encontro de hoje com promessas de reencontros. Muito obrigado e até breve.